Olá, boa tarde. Estamos iniciando a entrevista com o Dr. Jorge Gerdau pela revista Relações com Investidores, na coluna Orquestra Societária. Dr. Jorge, por favor, se eu puder abrir a câmera e o som novamente. Dr. Jorge? Não estou conseguindo vê-lo e nem ouvi-lo, tá? Agora, agora abriu. Eu tinha que concordar primeiro, sabe? Então tá. Sim, porque o senhor concorda com a gravação, né? E a exposição da sua imagem, por isso que é esse cuidado que é feito aqui com a questão do compliance. Então, vamos lá? Muito bem, é um prazer estar aqui com o senhor, fazendo essa entrevista tão aguardada desde o congresso do IBGC, né? O 26º Congresso, que o senhor foi uma celebridade. O senhor esteve no palco, brilhou e nos encantou, motivo pelo qual imediatamente eu quis já tirar uma foto, já fazer o convite, e foi avassalador. Muita gente foi ao seu encontro. Mas, assim, o objetivo, doutor Jorge, a revista Relações com Investidores, do querido Rony Nogueira, que é o diretor editorial, que inclusive manda um abraço para o senhor, Mônica, Mansur Brandão também, gostariam de estar aqui conosco, mas mantivemos as agendas disponíveis, né, do senhor. Então, eles mandam um abraço forte e já sabem que a entrevista vai ser um sucesso, sabe, doutor Jorge? Então, Eu vamos ficar. retribuo, eu quero retribuir esse abraço, né? E espelhar meu respeito e reconhecimento pelo trabalho que vocês têm conseguido fazer. Meus parabéns, mas estou às ordens. Obrigada. E como nós, né, combinamos, orquestramos essa entrevista, a gente gostaria não só, né, de reconhecer o seu talento como empresário, empreendedor, como uma pessoa que ama o melhor país do mundo para se viver, que é o Brasil, que eu pude constatar no, no seu livro, né? Não sei se está aparecendo aí direitinho. É, A muito bom. busca. O senhor diz sobre o Brasil, começa com uma coisa que, assim, aquece o coração pelo orgulho que nós temos pelo nosso país, né? Estarmos aqui numa nação tão... O senhor tece vários elogios, inclusive recomendo que todos que estejam vão ler a entrevista, mas que também vão assistir, possam ler o livro A Busca. Ele é muito, muito incrível e tem vários insights para a gente até adotar no dia a dia, não só como empresário, empreendedor, como crença no Brasil, que acredita nesse país maravilhoso, mas como pessoa também, né, doutor Jorge? E para a gente fazer jus a essa pessoa maravilhosa, encantadora, né? Vamos falar da trajetória pessoal, empresarial, também literária, né? Desse livro que nós já citamos aqui. Então, para começar, fala para gente, por favor, doutor Jorge, os momentos aí mais desafiadores de sua trajetória pessoal e empresarial, até se tornar que a gente considera um dos principais líderes do Brasil, não só quem está à frente da revista RI, da coluna Orquestra Societária, mas também o Brasil como um todo, inclusive referência global, né? Recentemente, o primeiro brasileiro a ter referência num prêmio internacional. Fala um pouco para a gente aí desses dois mundos importantes na sua vida. Eu diria que, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de nós podermos fazer a entrevista, conversarmos, certo? E eu acho que é importante que eu vou relatar um pouco minha opinião sobre isso, é a maior participação do empresariado na definição das estratégias políticas. Eu acho que o país se prejudica por não ter uma participação mais ativa, mais presente do empresariado. Mas falando um pouco sobre
a minha vida empresarial, eu diria que talvez os fatos mais importantes, vamos dizer, que caracterizaram minha atividade empresarial foi a conquista, em primeiro lugar, da usina de Aço Minas, em Minas Gerais, né, em Ouro Branco, né, que é uma usina que produz 4,5 milhões de toneladas. Ela é uma produtora de produtos planos e longos, e realmente, vamos dizer, em Ouro Branco, com mais de 6.000 pessoas trabalhando lá, vamos dizer, em termos de conquista empresarial, talvez foi o fato mais importante na nossa carreira e vida da empresa Gerdau. E o segundo ponto, vamos dizer, que é interessante, aí já é uma visão mais política social, é a minha liderança e trabalho do MBC, que vem lá com o Falcone no Total Quality Control e depois para empresas, desse trabalho que eu trabalhei fortemente em projetos empresariais e apoios feitos no MBC, e hoje nós concentramos nosso esforço no MBC na gestão, na melhoria da gestão pública, né? Então, esses são os dois fatos assim que eu digo, diretamente na vida empresarial, o impacto dessa conquista, e a outra é o MBC, que tem uma dimensão, hoje nós estamos trabalhando mais de 20 anos na tentativa de melhorar as eficiências de trabalho e gestão. Desculpe. E, então, no momento, estamos trabalhando um projeto grande do governo de Minas Gerais, mas o principal projeto é da tentativa de melhorar a tecnologia de gestão do setor público. São desafios enormes, né? Então, essas duas frentes de trabalho talvez sejam as que tiveram e têm na minha vida o maior impacto, né? Pela visão empresarial da família e do mercado de capitais, e a gestão do MBC, que é um projeto socialmente extremamente importante. Hoje temos mais de 20 anos de trabalho lá na tentativa de tentar ajudar a melhoria de qualidade de gestão do setor público. Excelente. Então, nós estamos tocando em assuntos que são muito críticos de forma geral. Inclusive, Mônica e eu, à frente da coluna Orquestra Societária, com todo o apoio do Rony Nogueira, a gente, inclusive, fala muito, né? Como realmente ter um modelo de gestão sustentável. E eu tive a oportunidade de fazer um mestrado onde eu pude constatar que a materialização da estratégia em resultados sustentáveis só se dá por um adequado modelo de gestão, porque ele é que vai proporcionar as ligas necessárias de toda a dimensão da arquitetura organizacional, porque nós orquestramos pessoas, processos, tecnologia, estrutura, estratégia, isso tudo, claro, blindado por melhores práticas de governança, mas tem que ter uma amálgama, né, doutor Jorge? E o senhor falando isso até assim encanta muito, alegra a alma e o coração. Eu digo o contrário, eu estou encantado com a sua capacidade de resumir, porque realmente você descreveu esse pacote que tem que ser trabalhado para que realmente nosso país atinja aquele lugar de desenvolvimento que merece. Exatamente, ser uma verdadeira orquestra societária, um país orquestra societária com todos os conceitos, né? Tem E desafio. como é que é? Tem nota desafinada. Ah, nossa, o senhor falou uma coisa assim sensacional. Sem nota desafinada, porque o que que acontece? A falta dessa orquestração nos dá o resultado de uma cacofonia. Isso foi falado, inclusive, para mim, um líder de referência, um sócio da PwC, que falou sobre o império da ética. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade de conhecer, o Fernando Alves. Ele Sim. foi entrevistado e falou: se nós não tivermos realmente uma orquestra societária, uma sinfonia corporativa, a gente não vai gerar o resultado satisfatório e vai gerar uma cacofonia, que é o que o senhor falou. Se não tiver as notas musicais adequadas, orquestradas, né? E uma coisa que o senhor fala muito... Instrumento Oi? desafinado, um instrumento desafinado já estraga a orquestra. Um único instrumento na orquestra que toca errado já estraga tudo. Exatamente. E eu tive a oportunidade uma vez de ouvir o meu irmão falando dentro do Fórum de Minas Gerais. Nós somos de Minas Gerais, Belo Horizonte, fiquei muito feliz de só falar de Ouro Branco, viu?
e falar das nossas Minas Gerais. O maior investimento da Gerdau é em Minas, certo? Hoje, Isso. 70% do aço que nós produzimos no Brasil é fabricado em Minas Gerais. Isso Eu diria assim, imagina a como produtor, grandeza. eu sou mineiro. É isso aí, uma importância muito grande para Minas. E ele falou o seguinte, que convidaram para um evento uma orquestra e começaram os músicos a fazerem de propósito, tocarem indiscriminadamente, mas da maneira certa, cada um sem a orquestração. E depois, quando eles orquestraram, era o parabéns para você. Então, eles falaram uma coisa simples de tocar, que é o parabéns, feliz aniversário, parabéns. Se você tiver cada um instrumento fora do momento exato que ele tem que entrar, ou no tom certo, você faz uma cacofonia. E é isso, a gente vai muito numa discussão muito longa, né, doutor Jorge Gerdau? Quem dera nós tivéssemos aqui uma possibilidade infinita de conversar. Mas Essa palavra para o Brasil é de apavorar, cacofonia, tá certo? É o nosso problema, não? exatamente. E a cacofonia dá justamente a cada um por si, Deus por todos, nós temos uma direção, né, de um ponto A ao ponto B, e como que a gente vai trilhar esse caminho? Mas o senhor tem falado aí da grandeza da Gerdau, desse investimento, né, de 60% está lá em Minas e tudo. Para além do resultado financeiro, né, qual o legado o senhor se orgulha de ter construído e por que desse legado? Se for falar, né, nas dimensões também da trajetória pessoal e profissional. Eu diria que talvez a característica mais acentuada e principal e que vem de uma forma muito forte da herança do meu pai, né, que formou a estratégia dos quatro irmãos e dos principais executivos da Gerdau, é o conceito de é muito interessante, né, que vem de Harvard, que diz assim: business is people, tá certo? Então, na realidade, o sucesso das empresas e qualquer atividade passa sempre pelo sucesso e a qualidade das equipes humanas. Então, eu diria que talvez o maior fator que explica a nossa vida, a nossa eficiência, busca de produtividade, está na qualificação do investimento, dedicação, motivação dos recursos humanos. Então, eu diria que esse, esse, essa, essa mobilização e conceito, né, da, desse objetivo empresarial, eu digo, ela passa por sucesso ou não sucesso pela condição de condução da equipe humana. Então, isso para mim assim é chave e explica qualquer tipo de sucesso empresarial, né? Porque através da equipe é que você realiza as coisas. É incrível, né? É como existe assim um direcionamento da gente obter das pessoas aquilo que agrega valor. Então, acabamos de entrevistar dois profissionais que para mim são referências, inclusive nas trajetórias, Rafaela França e Paulo Grigorovski, a gente chama querido Grigo, sobre IA. IA é sobre pessoas. Foi exatamente o que eles falaram. E o senhor está dizendo aqui o investimento em recursos humanos, né, nas pessoas e business is people. E a gente está falando o tempo todo, é para a gente, sobre gente e com a gente. Então, nós trabalhamos para as pessoas, com as pessoas, né, e para as pessoas. Você pode estar certo de que, através de qualquer sucesso que existe em setor público, privado, seja, né, sempre está na capacidade e na mobilização da equipe, né? Então, isso é de uma evidência absoluta. E eu lhe digo assim, as pessoas que saíram por carreira, etc., da Gerdau, quando você se encontra, fala, toda vez vocês falam com emocionalidade, porque na tentativa de que as pessoas se realizem profissionalmente. Exatamente. E a realização profissional, a soma disso é a realização empresarial, né? É sobre pessoas, como o senhor É a falou. soma. Uhum. Exatamente. E aí, nessa sua longa trajetória, até vou dar os parabéns antecipado, né? Porque nesse mês que o senhor comemora,
É isso aí, em dezembro. Tá chegando. É no mês de dezembro, comemorando aí. Posso falar a idade, doutor Jorge Gerdau? Está nos jornais, está nas revistas, está Não, no pode falar livro. que ninguém acredita, então pode falar. Ó, pelo que eu fiz as contas aqui, 89 anos. Eu vou fazer 89 anos, correto. Exatamente. Parabéns antecipado, né? E que o senhor tenha é, ainda uma grande trajetória, principalmente com saúde, com essa vitalidade, com as ideias muito claras do que é necessário fazer e que consiga realmente materializar todo esse seu sonho para o grande Brasil, né? Então, em toda essa sua jornada de longeva, tanto como pessoa, como empresário, empreendedor e que acredita no Brasil, fazer uma pergunta difícil para o senhor. O que o senhor faria diferente? Eu diria que, em termos gerais e de realização pessoal, etc., das técnicas de gestão, eu acho que eu estou razoavelmente satisfeito e com angústias de colaborar. Mas eu diria, se eu tivesse que rediscutir, eu diria que eu deveria tentar aumentar mais ainda a minha participação no processo político global, tá certo? Eu acho que não precisaria entrar no processo político, mas eu diria que uma das maiores deficiências que eu tenho e de inquietação, eu diria que a participação do empresariado no processo político brasileiro, eu acho que é uma das grandes falhas estruturais, tá certo? Isso vem por causa de uma legislação histórica nossa que fez a formação de representação empresarial numa estrutura copiada de Mussolini e de Hitler, né? E em 39 Getúlio botou que as estruturas representativas da pequena empresa têm o mesmo peso das grandes empresas. Consequentemente, Uhum. a não ser por atitude e inteligência de líderes empresariais, né? Esse processo do regime de votação não faz a proporcionalidade do peso econômico e, consequentemente, esse peso econômico se define também no tamanho das responsabilidades, tá certo? Então, isso é uma deficiência estrutural que o Brasil tem e, consequentemente, as representações empresariais, a não ser por decisões dos líderes de forma diferente, o mais inteligente, a estrutura, a representação formal é feita em nível igual de um fabricante de guarda-chuvas com a representação da indústria automobilística, por exemplo, né? Consequentemente, o processo de condução política não tem o peso da proporcionalidade da importância dos setores. E economia, as decisões, seja em nível individual, empresarial, comunitário, né, elas têm que ser analisadas na sua dimensão de impacto econômico social, tá certo? Como a estrutura burocrática não obedece a esse critério, né, existe, de certo modo, uma deficiência da estrutura de representação empresarial no Brasil. Não é só o Isso. Brasil que tem esse defeito, viu? Vou dizer, mas são originários da ditadura do Getúlio, né? Uhum. E, no meu entender, deveriam merecer uma correção. E aí o senhor vê com toda a vitalidade e essa clarividência aí dessas questões, né, da proporcionalidade das responsabilidades e como, então, ainda com muita vitalidade, com muita atuação à frente, né, do movimento pelo Brasil, pela competitividade brasileira e tudo, todas as pesquisas que são feitas, o que o senhor acha, então, que pode ser feito de imediato ou a curto prazo nessa movimentação aí, da participação política global, né? Global como um todo, né? Eu acho assim como em qualquer tema que a gente trabalha, qualquer profissão, a gente sempre tem que copiar os modelos mais eficientes, tá certo? Então, caberia Uhum. fazer uma análise no cenário mundial, quais são as representações empresariais que têm melhor funcionamento na colaboração
das decisões e dos sistemas governamentais. E utilizar essa experiência e construir algo semelhante nesse sentido. Né? Porque a colaboração e a experiência do empresariado, né, que dirige grandes empresas ou desafios que o mercado exige, etc., né, são experiências que no processo político brasileiro não são utilizados plenamente. Entendi. E como referência number one, o que o senhor traz para a gente? Qual é o seu benchmark? Eu diria que hoje, talvez o Canadá tenha uma estrutura política social muito boa. Esse tema é complexo porque o tamanho das nações também torna o tema de gestões ou estruturas de gestão diferentes. Né? Vou dizer, se você toma um país pequeno, uma Bélgica, etc., você tem um problema. Se pegar uma China, né, com 1.500.000 habitantes, ou 1.600.000 habitantes, mesmo o Brasil, com a sua estrutura já hoje, com 220 milhões, são estruturas muito complexas, etc. Então, eu acho que a gente tem que olhar, como em tudo, principalmente na vida empresarial ou profissional, a gente tem que olhar os melhores modelos para ver o que funciona. Né? Para dizer, eu não tenho uma resposta pronta, né? Mas se eu olhar assim, o processo, vamos dizer, um dos votos assim que eu acho que o voto deveria ser distrital, tá certo? Que mantém vínculos, e são soluções dessas que os melhores países politicamente organizados, como a Europa, têm um voto distrital, tem um sistema de primeiro-ministro e coisas desse tipo, né, que Estados Unidos não tem presidente, mas o voto dos municípios e estados, tudo é pelo voto distrital. Né? Então, com o voto distrital surge uma relação de vínculo, tá certo? Físico. Isso, no meu entender, é extremamente importante. Né? Vamos dizer, o próprio é até interessante. Os prefeitos, normalmente, das cidades, têm um vínculo com a comunidade maior do que os outros políticos, tá certo? Então, por quê? Porque o voto se restringe ao distrito, né? Exatamente. E isso é uma coisa que o senhor falou que é muito importante, a questão dos vínculos, e os vínculos estão ligados ao conhecimento, à base da construção da jornada. Porque muitas vezes não tem ouvidos para as necessidades e definem para onde vamos, quais são os rumos. E os rumos são diversos. Na dimensão do Brasil, né, uma dimensão continental, a gente não tem uma solução única. É uma solução plural, é uma solução diversa, não tem como a gente direcionar. Então, seria interessante esse voto distrital, justamente para entender as necessidades regionais, necessidades geográficas aqui, que são muito, muito diferentes de uma região para outra, né? Inclusive, onde o senhor atua para lá para o norte, né? Eu diria que, assim, se eu lhe pergunto, em geral, qualquer político, como na vida empresarial, nós somos obrigados a fazer isso em relação ao mercado, né? É definir qual é o propósito que eu tenho, tá certo? Eu não vejo discussão objetiva sobre o propósito que nós precisamos ou queremos atingir, tá certo? Então, isso já é um passo básico decisivo que não é debatido, não é analisado. É feito dezenas de coisas, mas o propósito principal aonde eu quero chegar, o que é preciso para isso, são princípios conceituais, estruturais de gestão, né? Nós não debatemos isso. Nossa, isso é muito belo ouvir, porque princípios estruturais de gestão, e é justamente isso que se linka à qualidade, né? Então, se eu quero ter um país de qualidade, um país com qualidade, em todos os sentidos, que o país é uma soma da sua população, com seus recursos naturais, com sua geração de renda, né? Com a sua distribuição. Se eu estou querendo falar sobre tudo isso, não tem como não discutir um modelo de gestão. Um modelo de gestão que vai materializar aquele propósito, a estratégia em resultados sustentáveis. Isso é muito bonito de ouvir
e entender a grandeza do seu pensamento e também materializando em resultados, né, doutor Jorge? Que é isso que é importante aqui para a gente trazer a grandeza do seu legado, do seu trabalho. Então, eu entendo que temos aí uma coisa bem comum, viu? É saber realmente que a gente tem que ter um modelo de gestão sustentável para o Brasil e isso vai dar certo. É só a gente ir no caminho correto, sem O discussão importante é política. debater esse tema, né? Nós não estamos Aham. debatendo em termos nacionais, né? Eu tenho uma frase extremamente simplificada, mas eu diria assim que nós devemos atingir duas coisas básicas: tentar atingir uma renda per capita semelhante a Portugal, tá? Já não digo Estados Unidos, Portugal, tá? Que seja assim de 20, 25 mil dólares. E um processo educacional para que o patamar geral da educação atinja patamares necessários para atingir esse desenvolvimento e poder atingir o mínimo de justiça social. São os dois pontos, no meu entender, mais importantes a serem cuidados. Nossa, fundamental. É, que bom ouvir falar, né, de uma pessoa que tem tanto impacto nacional e internacional sobre justiça social. Isso é muito importante, porque a gente está falando aqui até de distribuição de renda, equidade e um processo que é um preparo do povo brasileiro, porque é pelo processo educacional mesmo. E a gente viu as transformações das pessoas, nós temos vários exemplos de pessoas que saíram de condições de vulnerabilidade para uma condição melhor, justamente por causa do processo educacional. Tiveram oportunidades, né, no momento, aproveitaram uma bolsa, aproveitaram a genialidade, gênios que foram, né, conduzidos no caminho aí da formação acadêmica, profissional, também intelectual. Isso é muito importante ouvir. E aí, voltando aqui para a busca, né? Espera aí só um pouquinho que eu não estou conseguindo projetar. Eu estou com. Alguém tá. O senhor está conseguindo ver? Estou conseguindo ver um Consigo ver, pedacinho do mas está senhor. aparecendo na frente. Agora aparece É, melhor. a busca. Então, o seu livro, né? Eu achei bem interessante. O senhor já falou de novo aqui hoje que a busca, os aprendizados de uma jornada de inquietações e realizações. Ele foi lançado, vai fazer um ano, foi em dezembro de 2024. E o senhor compartilhou uma frase que nos impactou profundamente, né? Então, a gente comentou sobre isso, o Rony falou do seu livro, a Mônica. Então, a palavra amor abraça tudo e foi o que a gente começou a conversar, né? O esquenta que nós não gravamos, só falou lindamente sobre o amor. Eu falei, doutor Jorge, se o senhor falasse só amor no início do livro, já bastaria na lista toda. E essa palavra também é destacada pelo senhor no 26º Congresso do IBGC. O senhor falou de respeito, amor, mas o senhor falou amor de uma forma muito genuína, né? Então, a gente gostaria de saber do senhor quais são os seus exemplos de amor genuíno, né? Que o senhor vivenciou no mundo dos negócios e no seu profissional, pessoal, e como eles influenciaram sua trajetória empresarial. Assim, pensar sobre amor no calor das emoções, uma decisão de reestruturação de um negócio, melhor estruturação, abrir mão, né, de alguma coisa que, olha, eu li um livro recente, inclusive o Thiago Waltz, que é o diretor comercial da Prodesp, onde eu atuo como profissional, assessora da presidência, ele me deu um livro para ler justamente no dia que eu conversei com ele sobre um projeto de inovação comercial, que é a transformação do diário oficial em 100% digital. O que aconteceu? A estratégia das 3 caixas. A caixa do passado, que você tem que esquecer mesmo, você tem que encerrar o capítulo, o presente, que você tem que garantir um investimento, para a caixa do futuro, que é realmente a manutenção da longevidade das organizações. E eu entendo que o senhor faz isso com muita maestria em decisões de investimento. Mas voltando para o amor, né? No calor das emoções de decisões, quando foi que o senhor realmente enxergou a palavra, viveu, vivenciou isso nas suas decisões? Vamos dizer, quase que foi um processo natural de análise
comportamental das pessoas, tá certo? Né? E, lógico, depois com literatura, estudos, debates profissionais, essa coisa se acentuou, né? É respeito e amor. E eu coloco a palavra amor como fechamento desse pacote todo das 23 palavras, certo? Mas, para mim, é muito claro, se você praticar alguma atividade sem amor, você vai trabalhar sem a sensibilidade, tá certo? E a maximização de resultados e de busca de eficiência, etc., né? Você tem que ter paixão pelo que faz, tá certo? E eu digo aqui que hoje trabalho numa coisa que não está com paixão, eu digo, larga e inventa, busca o caminho onde você pode ter paixão no que faz, tá? Então, a paixão também se cria pela maturação dos objetivos, etc. Mas, na realidade, eu estou convicto, vamos dizer, de que em qualquer campo de atividade, se a gente não desenvolve o objetivo de maximizar a eficiência, etc., e aí a emocionalidade entra, tá certo? Sem emocionalidade não se potencializa a capacidade. Consequentemente, vamos dizer, a emoção, o envolvimento global, né, que no fim o amor abraça isso tudo, tá certo? Eu digo que tem que ter amor. E o interessante, quando isso realmente desperta, né, surgem os momentos de felicidade, né, porque surge a conquista de um objetivo, de realização, etc., né? Então, tem que ter paixão, sem paixão não vai. Isso mesmo. E é e o senhor falou com muita emoção lá no congresso, né? E eu confesso que eu não tinha lido o seu livro até então. E quando o senhor falou amor, eu fiz justamente a pesquisa. Jorge Gerdau, amor, né? E já veio lá a busca, claro, eu já tinha ouvido falar do livro, mas eu não me atentei, né, para a magnitude desse impacto que é realmente unir os dois mundos. É o empresarial e o pessoal, como o senhor falou, o amor abraça tudo e ele traz a felicidade. Então, se estamos felizes, e o Butão, né? O país lá, o Butão, ele foi o primeiro a incluir o índice da felicidade. Não sei se o senhor chegou a aplicar isso nos seus negócios, mas ele trouxe isso aí como novidade. Como é que a gente pode fazer um diferencial sendo tão desprovido de tantas coisas em relação ao mundo como um todo? Aí criaram um índice lá da felicidade. Né? Tem o índice da qualidade total, tem o índice, né, da satisfação e tudo, mas até empresarial, mas vamos falar aí do índice de felicidade. Isso é muito importante, doutor Jorge, inclusive, agora, em respeito às regras e normas da NR01, né? Que já Correto. pavimentou sobre esse assunto, né? Regulamentou sobre a responsabilidade das empresas em gerenciar os riscos psicossociais. Isso já começa a partir do ano que vem, as empresas têm que estar preparadas, porque a gente tem estatísticas grandiosas de burnout, de questões de impacto, né? No emocional das pessoas, e quando o senhor fala de felicidade, a felicidade blinda essas questões, porque a felicidade enaltece. E eu vejo assim, eu sou uma empolgada natural, tá? O senhor vai fazer 89 anos em dezembro, eu vou fazer 60 em janeiro. Então, eu sou uma Eu pensei que empolgada. quando você falou em 40 anos de experiência, disse, pô, mas não tem 40 anos, como é que tem 40 anos? Então, vamos adiante. Estatísticas de 4 filhos, 5 netos, e depois eu explico, né, essa mágica toda. Mas é importante porque a gente vê realmente, nem todo mundo é tão entusiasmado a ponto de levantar num sábado e ter que trabalhar e estar feliz por isso. Como é que você está tão feliz porque você vai ter. Não, porque eu vou entregar alguma coisa com propósito, né? Então tem propósito, tem felicidade, tem Essa amor palavra, envolvido. palavra propósito, é uma palavra-chave, chave, chave, né? Se eu conseguir definir o propósito, fica fácil de fazer. Exatamente, escolher, cada um tem o seu propósito, né? E uma coisa que a senhora ama, que é justamente essa segunda parte da entrevista, que é gestão, competitividade, qualidade e inovação.
Eu fiz a pergunta, eu, Mônica e Rony, né, discutindo aí as perguntas, a gente fez uma pergunta enorme, mas não precisa, né? O senhor é um defensor nato, ativo da melhoria da gestão, e a gente começou aqui a falar sobre isso, né? Inclusive a presidente do Conselho Executivo do MBC, além de comprometido com a qualidade total, que foi uma coisa que na hora eu falei, olha, eu sou da Fundação Nacional da Qualidade. Opa, isso me interessa, né? Então, o que faz a gestão realmente do grupo empresarial ser diferenciada em competitividade, qualidade, inovação? Né? O que o senhor traz aí? O restante estamos dando alguns direcionamentos que da arquitetura organizacional, né? Tem a ver com governança, modelo de gestão, né? Estratégias, processos, pessoas, cultura. O que realmente é crítico e foi diferencial para ser essa referência? Eu diria que o processo tem um largo histórico, né, do crescimento e desenvolvimento da Gerdau, né, que a empresa historicamente era a fábrica de pregos, vendia para o Brasil todo, já na estrutura meu avô, tá certo? O bisavô e avô que fundaram a Gerdau, e hoje tem praticamente 124 anos de existência, então hoje está na gestão da quinta geração, né? No fundo, são todos conceitos filosóficos de qualidade. Importantíssimo foi o professor Falcone, que em 80, né, copiou da estrutura japonesa, do Denning, né, que o Denning fez a concepção de gestão de processo para o equipamento de guerra, ajustando as fábricas de automóveis para equipamento de guerra nos Estados Unidos. Então, o grande inventor de domínio do processo chama-se Denning. Ele, Sim. depois da guerra, foi transferido para transferir essa cultura para o Japão, e os japoneses, até pela sua formação global, foram que melhor souberam aproveitar esse conceito. Então, Falcone, em 80, começou a fazer contato com o Japão. Nós mandamos da Gerdau, junto na primeira viagem já do Falcone, engenheiros nossos para acompanhar. Então, surgiu nesse processo, então, de que qualidade se atinge com domínio do processo. Então, você tem que desenhar todas as etapas do processo, desdobrar os processos, e com isso você consegue a possibilidade de atingir a qualidade total. Da qualidade total, nós passamos a dirigir nossas empresas cada vez mais com essa filosofia de tecnologia de gestão. Tá? A gestão, historicamente, vinha do setor mais industrial, mas hoje em dia, em todas as áreas, inclusive nas novas tecnologias, o domínio e a tecnologia de processo, e principalmente com o IA, né, hoje em dia é importantíssimo, vamos dizer, que tudo isso passa por domínio e gestão de processos. Reconhecido isso, você começa a dar proporcionalidade à importância dos processos. Eu menciono isso porque o importante é não desviar demais com os processos complementares e concentrar no foco da empresa, do foco do produto, do foco do processo. O resto tudo é apoio, mas a eficiência Sim. total tem que estar no processo da atividade fim que você tem. Excelente. E então, eu diria que o senhor uniu os dois mundos aqui, que é o mundo da academia, o mundo da ciência empresarial, né? E aqui com os processos que buscou lá no Japão, que melhor se beneficiou aí da transformação da cultura, né, do Japão, para Sim. trazer a melhoria da qualidade com a qualidade total. Então, estamos falando realmente o que foi diferenciado aqui é o seu modelo de gestão, que o senhor buscou técnicas de melhoria através, até com seus próprios engenheiros. Então, não foi uma coisa in-house construída, mas buscou, bebeu da fonte de onde vinha todo esse movimento de transformação da qualidade total. Foi, foi o uso e desenvolvimento dessa tecnologia já consolidada, né? Porque o Denny conseguiu fazer fábricas para ter certeza da qualidade do produto, que a empresa não tinha tradição de equipamento de guerra e não podia haver falha, né?
Então, a palavra domínio de processo é uma palavra-chave disso. Dessa estrutura, vamos dizer, eminentemente industrial, passa todas as outras áreas, né? Seja a política comercial, seja nas relações, nas políticas de desenvolvimento do recurso humano. No fim, tudo são processos, e você tem que tentar definir. Então, através desse mecanismo, cria-se uma cultura, né, de qualidade dos processos, e a soma de qualidade de processo dá a qualidade final. Exatamente. Muito bom. E aí a gestão da qualidade total, né? Estamos falando de Isso aí. novo. Voltamos à gestão. E o senhor entende, né, claro, que considerando todo esse trabalho, esse investimento, o senhor teve um grupo de engenheiros que absorveu essa metodologia e fez todo um rollout interno, né? Que aí extrapolou desde do chão de fábrica, do processo produtivo, até recursos humanos, até finanças, né? Até jurídico, porque a empresa orquestra todas essas áreas, né? Tudo são processos. Sim. Todos os processos têm que estar claros e definidos. Claros e para definidos. fazer bem, as pessoas precisam ser treinadas e capacitadas para executar os processos. Tão simples, né? Faz parte da nossa base, né, doutor Jorge? O que a gente entende totalmente é que, inclusive, pessoalmente, a gente tem processos, a gente segue um ritual, então, né? E fala justamente. Oi? É justamente isso, tá? Vale em termos pessoais e coletivos, né? Exatamente. E de que forma? Bom, aí já está respondido, né? Agora, extrapolando para o Brasil, esse foi o seu modelo vencedor, né? De que forma a qualidade, a competitividade, a inovação podem contribuir para o desenvolvimento sustentável do Brasil, em todos os sentidos, né? Não só de preservação, não estamos falando de environment, social and governance, mas indo além, né? Econômico, social, ambiental, financeiro, né? O econômico gerando realmente os recursos necessários. Eu diria que o primeiro, a primeira definição, né, deve se estabelecer no debate político do país qual é o propósito que eu tenho. Eu, já como mencionei há pouco, eu diria o seguinte: nós temos que atingir uma renda per capita, no mínimo, ao redor de 20 e 25 mil dólares, e nós temos que ter um processo de educação para todo mundo, a níveis que possa atingir uma participação nesse crescimento social e econômico, certo? Então, a educação, no meu entender, é talvez o processo mais importante e mais complexo, que tem que ser estudado com metodologias modernas de gestão, estímulos, reconhecimentos, valorização do professor e assim por diante, né? E vamos dizer, através desse trabalho de melhoria de educação, né, é que nós temos condições de construir o propósito que nós queremos atingir na visão social global. E nós vimos isso acontecer não só do ponto de vista pessoal, que eu falei que vivenciei experiências, mas experiências internacionais que primaram pela educação, né? E com essa educação transformaram a nação, né? Você quase está para dizer o seguinte: o sucesso de um país ou não país praticamente passa pelo nível de educação da sua população. Exatamente. Até para o entendimento de como conduzir tudo dentro do país e o desenvolvimento de todos em uníssono, né? Eu sei que é difícil pensar assim nas desproporções que a gente tem no Brasil, mas eu acredito nessa transformação, com certeza eu acredito. Eu diria que talvez o maior problema que nós temos no Brasil, que nós estamos estagnados na evolução da qualidade da educação, pelo menos na base primária, né? Nós continuamos com o índice de analfabetismo básico aí de 29%, coisa desse tipo. Uhum. É inaceitável. E aí a responsabilidade de todos nós, né, doutor Jorge, o que que a gente pode fazer, como o senhor falou, né? O que que eu faria diferente? Ter
um maior protagonismo na política global, no seguinte sentido de mudar estruturalmente. Mas isso é um movimento complexo que a gente, assim, atingindo um nível de sabedoria, de vivência, né, na altura que o senhor está, assim, de longevidade em todos os sentidos, né? Saudável profissionalmente, como empresário, como pessoa, o senhor chega num patamar que é possível ter essa riqueza de envolvimento, mas a gente tem pessoas que ainda não conseguem enxergar com essa clareza, né? Que a própria, assim, isso, trazer isso aqui não é dividir o 100, é multiplicar o 100, né? Porque assim, Correto. a gente vai multiplicar e não Tem, dividir. tem que multiplicar o fator, e isso só pela capacitação profissional e estrutural de governança e estratégias a serem atingidas, né? Exatamente. E aí, o que a gente tem, né, de mais importante nesse contexto todo, né? A gente está falando de transformações, a gente está falando do seu compromisso aí com o Brasil e tudo, e temos um impacto recente, doutor Jorge, que na história da humanidade não tem precedentes. A gente só, a partir do momento do impacto da Revolução Industrial, nós tivemos vários movimentos importantes, né, na transformação da indústria, da economia e tudo. Só que agora a gente está vivendo e foi acelerado pela pandemia, inclusive, né, essa busca de soluções, inclusive de transformação digital, novas tecnologias. Eu queria entender um pouco, né, a inovação na indústria do aço, quais os impactos de forma ampla, no seu entender? E eu não estou te vendo muito bem, eu acho que mudou a câmera, tá? O senhor ficou para baixo. Isso. Obrigada. Eu me inclinei para trás. Inclina Mas, o computador ou o equipamento. Obrigada, doutor Jorge. não, por favor. Esse tema que você colocou é extremamente complexo, tá certo? Porque é um processo de natureza política, tá certo? E, e vamos dizer, eu na discussão estrutural global do país, eu diria que eu tenho que ter clareza de propósito, certo? Seja no aspecto econômico e seja principalmente no aspecto social. E esse debate, vamos dizer, no meu entender, não é feito com a profundidade, porque se debate um pouco o propósito ou alguma coisa, mas junto com esse propósito tem que ser discutido qual é a tecnologia de gestão que vai ser utilizada para poder atingir esses resultados, né? Isso é um tema extremamente importante, porque qualquer propósito, qualquer metodologia de evolução, etc., exige uma tecnologia de gestão e de processos. E, na realidade, vamos dizer, se, se você tem uma Índia hoje que tem um índice de poupança e investimento entre 26% e 28% na parte de recursos públicos, nós, no Brasil, hoje temos um índice de investimento ao redor de 1 ou 1,5%. Consequentemente, nós ficamos com essa decisão, esse número, né? Vamos dizer, cada vez se busca recursos e mais recursos, mas, no fundo, nós estamos estagnados sobre o crescimento econômico, que é sempre mais ou menos igual ao crescimento da população, que, consequentemente, nós não temos crescimento de riqueza per capita. E esse problema, para melhorar, ele precisa ter uma filosofia de tecnologia de gestão global muito bem discutida e analisada, e, na realidade, o nosso atual modelo político e discussão não estabelece uma prioridade nesse sentido, né? Tem aí também uma certa omissão, no meu entender, ou não participação do empresariado, que o empresariado, na sua vida pessoal, empresarial, tem um domínio total desse tema, porque ou você segue esses conceitos de investimento, crescimento, ou você desaparece. E
no setor público, nós praticamente não temos essa visão, esse desafio. Então, nós temos aí um impasse, e como a participação empresarial da definição dos processos políticos no Brasil é muito pequeno, né? Nós temos aí um impasse que talvez, se sair o processo de votação, eleição distrital, poderá haver uma melhoria, mas nós, se olharmos esses últimos anos, não é últimos governos, são os últimos Uhum. 20, 30 anos, né, nós não temos conseguido sair desse patamar de uma renda per capita de US$ 10.000, coisa desse tipo, cai para 9, só para 11, mas fica por aí. Né? Nós até estamos vivendo, no momento, um período bastante bom pelo cenário internacional, mas, na realidade, é preciso criar uma consciência clara de que o processo, dois processos têm que funcionar: educação e poupança e investimento. Em Uhum. cima, se nós tivermos mudanças conceituais e gerenciais sobre os itens, imediatamente o cenário se modifica. Mas no Brasil hoje nós não temos uma consciência, né, porque se você pergunta o debate esses dois itens em termos de condução política, né, nós estamos estagnados praticamente. Sabe? Sim, não há o debate adequado e o direcionamento, como o senhor falou, de uma participação mais ativa do empresariado, né? Correto. Dentro Desse das propósito. questões, sim, do propósito maior. E é interessante porque se não existe esse direcionamento, se não existe educação, a própria poupança e o investimento, como a gente estava falando da transformação digital, isso fica realmente comprometido, né? Fazer toda essa virada, esse movimento de utilização de novas tecnologias para ampliar a competitividade, isso requer uma orquestração nacional, né? Não dá para como que o senhor vai escoar o seu produto se o senhor não tem rodovias? O senhor não tem, por exemplo, todo o processo de ferrovias. Como que está toda essa malha, né? Nós estamos falando de competitividade também, porque aqui nós trouxemos esses aspectos de transformação digital, novas tecnologias para competitividade, qualidade e inovação, requerem investimentos e requer vontade política, E requer, né? Como é que nós vamos fazer? requer poupança, e poupança requer dependência de definição política. Exatamente. Então, indo aqui, né, só para a gente não finalizar essa parte aí da longevidade, das relações, da qualidade total, né? Temos aqui uma visibilidade de gestão, falamos de competitividade, qualidade, inovação, mas trazendo aqui para a história da Gerdau, de existência o senhor já antecipou, né? 124 anos de existência, e o senhor sendo o líder, né, em seu setor, se pudéssemos falar de fórmula, de segredo, né? E se é possível, né? Não entrando no segredo industrial, mas no segredo realmente da longevidade. Como o senhor definiria a longevidade considerando o modelo de gestão, competitividade, qualidade e inovação? O senhor já falou um pouco, né? Mas se a gente pudesse A resumir numa primeira frase. frase, a primeira frase que eu falei, business is people, tá certo? Eu diria que o tema mais importante é você capacitar que a sua equipe tem que ter patamares de conhecimento e profissionalização. E isso vem, eu não falei de chega isso no começo, eu tenho até aí anotado, mas nós fazemos na Gerdau, historicamente, trabalho de benchmark no mundo. Tá? Eu olho quais são os melhores do mundo, empresas ou países, etc., e olho como é que eles chegam, como eles praticam o benchmark. Então, o benchmark é importante pessoalmente, é importante empresarialmente ou familiarmente, é importante do governo, Estado e governo federal, país. Tá? Então, eu, eu tenho que ter propósitos definidos, e esses propósitos definidos, para eu atingir, eu tenho que olhar como é que é o mundo. Se eu copiar os melhores do mundo, eu tenho chance de acompanhar o padrão mundial. Então, isso vale em termos pessoais e vale em termos
empresariais e vale em termos de país. Então, vamos dizer, se você olhar no Brasil, nós temos dezenas de empresas. Mesmo agora, vamos dizer, um exemplo fantástico foi a nossa agricultura da conquista do alto-plano. Tá? Isso foi criado nos últimos 20 anos e pela capacidade do nosso agricultor, tá certo? Dos estados do Sul, aí, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, etc., eles, com capacidade, fizeram uma conquista. E com o desenvolvimento da tecnologia desenvolvida pela Embrapa, tá certo? Nós conseguimos desenvolver a tecnologia de crescimento agricultura em regiões que anteriormente não produziam, tá certo? Então, você vê, isso é um exemplo, no meu entender, espetacular, para não ter dúvida se o país tem capacidade ou não. Tem. Nós mudamos esse setor. Hoje nós somos um macro exportador de alimentos, tá certo? Foi feito tudo com tecnologia local, brasileira e competência do nosso pessoal, o nosso produtor, o nosso trabalhador, os nossos gestores, tá certo? Então, existem exemplos de eficiência, tá? Eu não quero falar ainda em empresas, que está cheio de empresas, inclusive multinacionais, que se potencializam mundialmente aqui no Brasil. Então, na realidade, esse tema tem que ser levado numa discussão política de como atingir essa mesma eficiência no setor público. Excelente. E aí o senhor entende, né, que foi nessa jornada de fazer pesquisas, buscar as melhores práticas, benchmarks, né, inclusive a experiência que o senhor falou, de beber da fonte do Deming, que eu estudei bastante, porque meu doutorado também tem uma base de qualidade, né, que eu inclusive estudei com o doutor Pedro. Ele é sensacional, é um doutor, é uma referência em qualidade total no país, tem um livro, inclusive, muito recomendado, depois eu vou até compartilhar com o senhor. Então, eu entendo que a questão, né, da longevidade aí das relações da Gerdau foi justamente buscar essas referências mundiais, trazer e implantar, né? E com isso com certeza, dando uns exemplos, inclusive, do que o Brasil faz muito bem e o exemplo da Embrapa. Muito legal, muito. Nossa, perfeita essa analogia aí, da nossa possibilidade, né? O Brasil pode. Aí que está, o Brasil pode, vamos dizer, esse exemplo que nós conquistamos com nossa gente, com nossa tecnologia, né, de fazer esse desenvolvimento nesses últimos 20, 30 anos, tá certo? Isso é muito importante, quer dizer, existem, se você tomar exemplos de empresas, né, nacionais que têm posições internacionais que atuam no Brasil com padrão de qualidade internacional, eu digo, a fórmula existe, tem que praticar ela e fazer a definição política para que ela aconteça. Nossa, isso é muito poderoso. A fórmula já existe, né? Tem que ter a vontade política, e a vontade política também somos responsáveis dessa movimentação. E aí o senhor falou de pessoas, e a gente já está entrando. Eu só queria falar com o senhor, doutor Jorge, que a gente já está a 15 horas e 12 minutos, e se o senhor consegue realmente continuar comigo, né? Porque nós ainda temos dois blocos que fala da cultura, do contexto político-econômico e visão de futuro. Eu diria que o senhor já respondeu algumas perguntas, né? Mas eu gostaria de ouvir do senhor, o senhor falar sobre o papel da cultura organizacional, que de certa forma o senhor já falou, mas direcionado aqui, e os valores inegociáveis na consolidação da Gerdau como uma potência global. Bom, a Gerdau é fruto de meia dúzia de princípios, né, culturais, que são as palavras usadas, vamos dizer, no cenário internacional, né, que define a nossa filosofia comportamental, tá certo? Não é a valorização, a busca do resultado, né, extremamente forte, a visão ética, tá certo? Vamos dizer, isso é um ponto, se talvez, de maior importância na referência de trabalhar com valores éticos, se você tiver valores éticos, você tem condições de também
fazer delegação de responsabilidade, etc. Então, são essas palavras que definem a filosofia comportamental. E não adianta botar as palavras só num quadro e pendurar na parede. O importante é praticar os valores, tá certo? Você tem que praticar valores de poupança e investimento, tem que respeito ao cliente, tem que respeitar a valorização de cada colaborador, investir no seu desenvolvimento, assim por diante. Como dizer, são essas peças-chave que elas não têm que ser não têm que estar no quadro, eles têm que ser praticados. Nossa, é poderoso, né? Não tem que estar no quadro, e muitas vezes estiveram em quadros maravilhosos, né? Tem que ser praticado. É muito bom. E falando de longevidade da Gerdau, o senhor tem alguma política aí de reconhecimento de profissionais que estão há muito tempo na organização? Tem alguma. Eu diria que isso foi também um dos pontos importantes que nós, muito cedo, fomos olhar no cenário internacional as tecnologias de gestão de recursos humanos, tá certo? Então, como promover, como preparar, capacitar. Então, historicamente, a área de pessoal cuidava da folha de pagamento, tá certo? Mas o mais importante é a seleção, a educação, o treinamento, a remuneração variável, as carreiras, tá certo? Então, são meia dúzia de frentes que tem que ser uma das principais áreas de gestão, né, que fazem a valorização, o investimento, o crescimento das pessoas. Excelente. O crescimento das pessoas é que define a felicidade das pessoas. Isso mesmo. Elas ficam satisfeitas, fidelizam, né? Eu vejo muitas histórias de grandes líderes que os profissionais estão de forma quase que por devoção, por acreditar realmente, por estarem ligados emocionalmente. O senhor falou de emoção. A emoção, né? Ela transborda, ela vai além daquilo que é Correto. limitado por uma atividade. Então, isso é muito poderoso que o senhor fala, né? E o senhor já falou disso, né, da falta de equação política para potencializar oportunidades, né, que foi uma das perguntas que a gente falou, né? Então, quais são as reformas e políticas necessárias, públicas, no nosso país? O senhor já falou sobre isso, então acho que a gente pode pular e depois a gente faz, né? Pega as falas e o senhor antecipou, né? E agora, considerando esse cenário global, doutor Gerdau, assim, ele é crítico, né? É como o senhor falou, o Brasil está com uma certa vantagem e tudo, mas tem tensões geopolíticas, tarifas dos Estados Unidos, as guerras, e as mudanças recentes que estão acontecendo, né? As votações lá. E isso tem afetado, o senhor entende, a indústria nacional como um todo, o Brasil como um todo, em termos de negócios e os negócios da Gerdau? Como que o senhor viu isso acontecer, né? Todas essas limitações geopolíticas e econômicas. Eu diria que o maior problema do Brasil hoje é de natureza política, certo? E nós, no meu entender, em termos de fatores de eficiência competitiva da atividade industrial no Brasil, é tremendamente prejudicado, porque nós temos vários fatores globais, né, que inviabilizam a plena eficiência do país. Então, vamos pegar só a legislação trabalhista, sabe? O custo de um operário no bolso final do nosso operário, ele leva 35% ou 40% do que ele custa. Em outros países, como Europa e Estados Unidos, né, eles chegam perto dos 70% daquilo que ele custa, vai para o bolso do funcionário. Tá? Bom, se eu tomar o sistema tributário, em todos os países que nós trabalhamos, praticamente meu custo tributário, quando vai para o cliente final, é custo zero. Eu tenho um custo tributário hoje no aço próximo de 15%, 16%. Tá? Então, ele é imposto sobre energia, imposto sobre a folha de pagamento, imposto sobre o lucro e perdas. Então, eu faço a soma desses custos, e hoje, no mundo, pelas tecnologias modernas,
é zero. Vou largar uma pergunta seguinte. Quantos burocratas contábeis e fiscais eu tenho nos Estados Unidos? Eu tenho uma produção de aço nos Estados Unidos mais ou menos igual a 70% que eu tenho no Brasil. Quantos burocratas de papelada e livros fiscais eu tenho nos Estados Unidos? O que você acha? Eu tenho aqui seis estruturas de livros fiscais, né? E cada um com suas complicações regionais. Isso é débito, não é crédito, assim, tem que ser milagroso para fazer. Mas quanto é que você acha que eu tenho de imposto cumulativo nos Estados Unidos? Zero. É zero na estrutura totalmente, né, eles têm uma estrutura simplificada, né, em todo o recolhimento, que é o que a gente está pretendendo, né, doutor Jorge? Precisa fazer, então, 20, 30 anos atrsados. Nós temos agora a discussão da reforma do IVA, né, que no mundo se move... Reforma tributária. Que no mundo é ao redor de 20% a 21%, como média dos mais caros. Tem países com 15%. Eu já estou em 26%, 27% no Brasil. Então, porque está bem difícil aqui, é um emaranhado, né, realmente que falta. Por isso eu digo que a macrovisão internacional de plena competitividade, ela tem que ser olhada em tudo. Tá? Se eu não olhar... em qualquer tipo de atividade, eu tenho que olhar o melhor modelo do mundo e tentar copiar e fazer igual. Isso vale para um pequeno negócio, né? No começo ele tem que ser o melhor da quadra, depois o segundo o melhor da cidade, depois ser o melhor do estado e depois ser o melhor nacional para tentar ser o melhor internacional. Tá certo? A escadinha tem que ser construída em qualquer atividade. Isso foi fantástico, né? Melhor da quadra, eu adorei. Em todos os sentidos. Verdade, né? O botequinho começa na quadra, né? Exatamente. É sensacional isso aí. Então, independente, né, doutor Jorge, de ter todos esses impasses internacionais de geopolítica, georrisco, e as questões de tarifas e guerras aí, né, que vão além, né, das questões políticas e geográficas, a gente tem as nossas próprias guerras. Eu diria o seguinte, nós temos que olhar também. Vamos assumir as nossas guerras. É a nossa guerra. Eu gostei muito do que o senhor falou, porque assim, ô Cida, eu até entendo, né? A gente tem que buscar fora os benchmarks, tem problema mesmo, mas vamos olhar aqui para dentro, né? E o nosso, e a nossa guerra? Como vamos construir esse modelo de competitividade internacional, tá? E por isso que é tão importante ter falado desse exemplo que já mencionei da agricultura nossa, tá certo? Foi com nossos agricultores do Sul que nós fizemos a conquista, vamos dizer aí, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Nós fizemos a conquista, parte de São Paulo também, a conquista do altiplano com tecnologia desenvolvida no Brasil. Então, são milhares de pessoas e produtos, etc. Nós conseguimos isso. Então, o sinal é que dá. Nós temos competência para fazer. Tem competência, e isso tem que ter a credibilidade, ter a crença de que nós temos a capacidade e ter um movimento, né? Um movimento estruturado. Então, o senhor MBC, o senhor tem um movimento estruturado, o senhor faz pesquisas, tem o Custo Brasil, mas o que a gente faz com essa pesquisa, né? Essa é a nossa referência. Como a gente sai desse patamar de alto custo, né? Isso tem que mobilizar, aí a mobilização é política, esse que é o nosso maior dilema. Como a participação do empresariado é pequeno no processo político, né? A pergunta é como nós vamos conseguir que, no processo político, haja um reconhecimento que nós estamos 20, 30 anos atrasados em relação à competitividade construída em outros países, né? E essa é definitiva para que nós realmente tenhamos um desenvolvimento social em proporções necessárias, que assim como está é uma vergonha. Exatamente. E para isso, né, essa discussão que tem que ter acontecer tudo bem, eu estou num patamar A, quero chegar no patamar Plus, que é o patamar de recuperar 20, 30, 50 anos em 5 de novo? É por aí, né? Para a gente É complexo, recuperar. porque
a construção não é só material, é educativa, né? Sim, E a construção é da educação, base. rompimento da, vamos dizer, o rompimento do patamar do processo político tem que enxergar isso. Uhum. É, entendimento, né? E falando sobre o Brasil em termos de oportunidades, né, olhando, o senhor gosta muito de fazer análises, né, benchmarks, e a próxima década, falando aí, nós estamos em 2025, vamos falar até 2035, né? Quais são os grandes temas de sustentabilidade, responsabilidade corporativa, que a gente falaria do ISD, né? Isso aí na prática. ISD Brasil 2035. Correto, é isso que tem que ser desenhado e absorvido pelo Congresso, absorvido pela estrutura tributária, tá certo? Dos juízes. Vamos dizer, nós temos que ter esses propósitos definidos e tem que ser vendidos das estruturas políticas. Ok. E pelo nosso DNA, tá? É uma potência natural. O que o senhor enxergaria aí de possibilidades, né? Enxergando o Brasil com todo o seu potencial, eu fiquei muito feliz como economista quando eu li no The Economist aquele foguete indo para cima, sabe? Quando É, saiu na capa do The Economist, a gente é, ficou famoso, o Brasil, né? Na, na era aí de potência, o Brasil como uma potência, um foguete, de repente, da outra, um pouco tempo depois, o foguete o na foguete direção caiu. contrária. O foguete caiu. Então, pensando em questões positivas, né, o que a gente conseguiria enxergar? O que o senhor imagina assim? A questão agrícola, o senhor já falou, nós estamos bonitos na foto, então Eu acho há que mais coisas para fazer com a eu, Embrapa, eu, um eu, fortalecimento, investimento. eu acho que o voto distrital eu acho que é uma peça-chave, tá certo? E tem alguma perspectiva de que aconteça, né, pelas informações. E, e outro processo, vamos dizer, é fazer a estrutura empresarial, definir claramente quais são os processos para atingir produtividades internacionais. Assim como nós temos hoje na agricultura, nós temos que conseguir isso no processo industrial. E a falha está essencialmente numa estrutura tributária praticamente que inviabiliza isso. Uhum, ok. Então, antes de falar da grande nação, nós temos que ter essa equação aí, né? Falta a equação política para potencializar. É um conjunto de reformas tributária, política e também a educacional, né? Educacional e também a remuneração e o custo do operário tem que passar para ser em benefício deles e não a estrutura burocrática comer a maior parte desse custo. E a própria CLT, que são os encargos sociais, né? Então, aí o tributário vai além, tem os encargos sociais, então seria um conjunto de reformas estruturais, tributárias, políticas educacionais e dos encargos sociais, né? Que o senhor falou, é desumano ficar só com 35% quando a gente dá 120%, né? É isso aí. E eu entendo agora, né, para atrair mais investimentos, que era a última pergunta desse penúltimo bloco, para garantir a liberdade econômica necessária ao desenvolvimento do nosso país, eu entendo aqui, doutor Jorge, que acabamos, né, de ouvir do senhor o que é necessário, né? Estruturalmente, a gente tem uma deficiência estrutural para sermos atrativos do ponto de vista Perfeito. de negócios, né? Eu diria que esses pontos que nós mencionamos, tá certo, né? Um pouco mais ampliados ou não, né? Mas a grande pergunta, como é que podemos fazer a revolução política para que essas coisas aconteçam? Não tem cabimento que eu esteja criando um imposto novo, com o conceito básico do IVA, né? E que já nasça com 27%, 28% de custo, quando no mundo se trabalha com 20, 21%, e com países que trabalham com 15%, tá certo?
Então, isso é um pecado mortal, tá certo? Que já nasce torto. Uhum. Com certeza, inviabiliza realmente isso que a gente está falando, que A é ter uma competitividade, liberdade econômica necessária ao desenvolvimento do país. A liberdade perfeito, começa a partir. para ter padrões internacionais de competitividade. A meta tem que estar sempre em cima disso. Eu tenho que fazer melhor e também como os melhores. É isso que define o sucesso. Porque o mercado livre, é isso que define se eu trabalhar bem, meus operários vão ganhar mais. Se eu trabalhar bem, eu vou exportar mais, tá certo? Então, e por isso é que é tão importante a utilização plena das melhores tecnologias em qualquer campo, social, Uhum. educacional, seja o que for. Excelente, muito bom. E aí, finalizando, ainda pergunto para o senhor, podemos finalizar com os insights do 26º Congresso do IBGC, né? Eu já tinha antecipado, falei acho que 2 vezes, vou falar a terceira vez. O senhor brilhou nos palcos, olha, encheu os nossos olhos, né? Estava ao lado da presidente do conselho do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Deborah Wright. A Deborah Wright, inclusive, foi entrevistada também por mim. Para mim é uma referência também, né, teve uma longa conversa. O Fantástico. aquecimento dela ficou um pouco com ciúmes, porque o aquecimento nosso foi de 10 minutos menos, eu acho que foi de 7 minutos, eu anotei aqui. Mas o dela foi de 60 minutos, doutor Jorge. Então, teve muitos insights antes dos insights finais do Congresso, né? E nós assistimos ao vivo e online também. Mônica estava online para ver o seu sucesso, né? Então, assim, em governança, em um mundo disruptivo, o que o senhor deixa aí de mensagem para nós? Eu diria o seguinte, que sobre muitos aspectos, eu acho que em termos de naturezas, a característica do nosso povo, tá? De uma forma geral, vou dizer, pode ser que tenha um pouco de engano de idealismo nisso, né? Mas se eu olho hoje o nosso operário, investindo, educando, ele tem uma capacidade de produtividade internacional indiscutível. Então, esse requisito básico temos. O Brasil tem, além disso, muitas riquezas naturais, tá certo? Então, o nosso tema se restringe exclusivamente de conseguir melhorar a nossa governança. Tá? Se nós conseguirmos melhorar a nossa governança, esse país explode em termos de desenvolvimento. Incrível isso, né? Então, nós estamos falando aí de estarmos preparados, né, para irmos no caminho da instrumentalização das melhores práticas de um modelo de gestão sustentável que seja pautado, como o senhor falou, que é um dos valores inegociáveis na ética, né? O senhor falou que tem lá no DNA, né, a cultura e valores que são valores inegociáveis, define o valor, o reconhecimento, ética, e principalmente como referência, o senhor frisou várias vezes, definir a filosofia da Gerdau, que é uma filosofia comportamental, essa filosofia também, ela expandir para o Brasil como um todo, e a gente ter o império da ética, né? Eu entendo Correto. que... Eu diria que hoje, se eu puder resumir, eu já escrevi um pouquinho sobre isso, eu digo assim, potencialmente o Brasil já provou que tem potencialidades ilimitadas, tá? Fantásticas, das melhores do mundo. Então, aonde é que está a nossa falha? A nossa falha está na inteligência e tema de governança. Tá? E na governança tem 2 temas, índice de poupança e investimento e educação básica na educação. Se eu Uhum. trabalhar nesses 2 itens, o resto vai de carona. Sensacional. É assim, eu fico feliz de estar ouvindo do senhor e ainda com vitalidade total para continuarmos aqui o bate-papo, né? Mais do que uma entrevista, a agradável sensação da sua disponibilidade de tempo e da sua satisfação mesmo de estar reconhecendo, né, o trabalho, a possibilidade de a gente dar visibilidade a essa entrevista.
e, claro, já está mais do que visível o seu livro A Busca, ele é sensacional, ele tem muitos insights, mas ouvir, né, beber da fonte, você já foi entrevistado várias vezes, eu vi várias vezes a entrevista do livro, achei fantástica e tudo, mas estar falando de novo é como se a gente estivesse falando de temas muito frescos, muito assim, com uma energia muito alta para estar fazendo essa transformação, doutor Jorge. Eu aqui Eu estou acho que tem que energizado acreditar. com as suas palavras. Concreto, tem muita coisa interessante, né? Mas o nosso diálogo, né, transparece uma emocionalidade, né? E eu estou convicto Sim, que a vitória sem emocionalidade não vai. exatamente. Então temos que estar envolvidos de corpo, alma e coração. Isso aí. É verdade Olha, isso aí. eu agradeço imensamente. É um prazer enorme estar aqui, em nome do Rony Nogueiro, diretor editorial da revista RI, a Mônica Mansur Brandão, eles agradecem junto comigo essa oportunidade e, e vamos assim fazer o nosso melhor trabalho. Eu já recebi, até o Rony me mandou mensagem 23 horas. A foto do Dr. Jorge Gerdau está aprovada, está em alta resolução para a gente publicar. Sucesso na entrevista, não tenho dúvidas que vai ser um show. Mas só daquela da sua reação quando eu fui até o senhor e quis tirar uma foto com a revista RI, o plano 2030, né, 2030 ali promovido aqui por São Paulo, pela Federação, né, Nacional das Indústrias e tudo, e de imediato o senhor aceitou uma foto, né, e foi muito gentil. E o Caco, queria agradecer, ele é conhecido como Caco, tá, doutor É, Jorge Gerdau? é, cada um É, tem seu nome, né? Isso aí. é, É, o, 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 é eu quero Carlos, né? agradecer muito a oportunidade, viu? Foi extremamente interessante, né? E o importante é que nós tenhamos tido a possibilidade de expor claramente as visões e as opiniões, né? Porque esse debate eu acho que é extremamente importante, né? Para criar uma consciência qual é o caminho para o nosso desenvolvimento, né? Muito obrigado, viu? Exatamente. Eu que agradeço e fico à disposição. Depois, doutor Jorge, quais são os próximos passos, né? Nós temos que entregar para a revista dia 22/11. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade. E vou passar para a Eliane, que é o meu contato, né? O texto final, a maneira como vai ficar, para o senhor poder aprovar para a gente realmente entregar para a revista, tá? Esse trâmite eu não sei como é que o senhor gostaria de fazer, se eu gostaria de ter mais Não, uma tá bem. conversa, acrescentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Isso aqui vai Perfeito. virar um texto. Da mesma forma que você retrabalhando esse tema todo, eu estou totalmente à disposição, tá certo? Tá Deixa eu ótimo. brincar até uma frase com você, né? Eu trabalho muito para não ter tempo de envelhecer, tá bom? Nem lembrar disso, né, doutor Jorge? Não me lembro disso. E eu vi lá no Congresso, no IBGC, no WTC, lá em São Paulo, né? Eu também não estou em São Paulo hoje. E aí eu vi aquela multidão de gente e a preocupação do Caco com o senhor, mas ao mesmo tempo a sua satisfação, né, de dar atenção, porque era tanta gente, os jornalistas, e fomos muito educados, né? Ninguém empurrou ninguém, mas foi uma multidão. Eu É, não sei se o senhor sentiu alguma coisa assim. Eu nunca tinha visto no Congresso, eu vou há muitos anos, eu nunca vi essa comoção. é, Foi uma comoção. Todo mundo queria falar com o senhor ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo foram educados o suficiente para não derrubar ninguém, né? é. Foi muito bom. O importante é que nós tenhamos oportunidade e capacidade, eu agradeço muito o trabalho de vocês, né, de poder vender o conceitual de uma forma mais simples possível para que haja possibilidade que as coisas aconteçam, né? Exatamente. E aí, pegar toda a sua experiência, multiplicar para outros, através, né, do MBC mesmo. O senhor já faz esse movimento, né? O senhor Muito já forte. está à frente. É. Né? Não sei 20 se você anos é muita soube, né, coisa. mas as reportagens de vocês foi lida por 700 mil pessoas.
Ah, como é que é? Esse trabalho que eu fiz agora no Congresso, etc., foi lido por 700 mil pessoas. É loucura. É loucura. É como que repercutiu, então, essas 700 mil pessoas pegando uma que abraça tudo, pegando o amor e materializando o amor pelo Brasil. Eu amo o Brasil, eu amo o Vamos Brasil. chegar lá. Então, assim, né? Olha a força disso, doutor Jorge. Ah, não, é muito bonito. Eu fico feliz. Como economista, contadora, doutora em sustentabilidade, uma série de coisas. Eu fico muito feliz de estar aqui. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada. E desculpa aí termos extrapolado, mas foi ótimo. Não, não, para mim é um prazer. Não tem propósito melhor do que trabalhar nessas ideias, tem? Isso é a coisa mais importante para o nosso país, tá certo? É a Com maturação certeza. dessas ideias. Exatamente. Eu queria pedir um favor para o senhor, se o senhor me permitisse, eu queria tirar uma foto aqui nossa. Eu não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Posso? Sim. Pois não. Eu acho que eu vou tentar, doutor Jorge. Fica É, firme aí. não é proibido. Não é proibido. Então, deixa eu tentar aqui com a minha foto mesmo, porque eu não vou conseguir. Ah, consegui. Consegui. Agora vai. Posso, então, falar? Aguardem, né? Aguardem as entrevistas aí, todos os insights que vamos ter. Muito obrigada, um abraço, um excelente final de semana. Um abraço, muito obrigado e parabéns, meu. Obrigada.